Ixi, tá doido. Lindões, 3, 2, 1 e Claquete. Seguinte, vamos falar de processos de eletrização. Sabe o que você está gritando? Porque eu não consigo fazer diferente. Processos de eletrização. Para a gente entender isso, lembre-se, eu disse para você mais cedo que um corpo eletrizado é aquele que vai receber ou perder elétrons. E o que nós vamos falar agora é que existem processos físicos pelos quais isso pode acontecer, ok? Não estou falando de processo químico, não, físico, processos naturais em que você consegue fazer um corpo alterar a sua estrutura. É claro que para você entender esse processo de eletrização, seria interessante a gente entender o tipo de corpo em questão. E o corpo que a gente vai analisar aqui é o corpo elétrico. Simon, e da forma elétrica, como que eu posso caracterizar um determinado corpo? Bom, a gente pode chamar o corpo de, basicamente, condutor ou isolante, não é verdade? Então, o corpo ele pode ser condutor ou isolante. É claro que tem mais, né? Isso vai além do que só condutor e isolante. Nós também temos os semicondutores, os supercondutores, os diodos específicos, mas esse é um assunto que a gente vai plantando ao longo do nosso curso, né, de frente C, de eletromagnetismo para você. Por hora, condutor e isolante. E aí você mesmo pode me ajudar daquilo que você já conhece da química. Qual é a diferença do condutor e isolante? Não fala que um conduz, outro isola, não, pelo amor de Deus. Repete, Simon, por favor. Qual é a diferença entre os materiais condutores e os isolantes? O condutor vai conduzir eletricidade, o isolante não vai permitir que ocorra eletricidade. Maria Rita engraçadinha, né? Aqui, condutor conduz e o isolante não permite. E se eu disser que o isolante pode permitir ou permite muito mal? Tá certo? Ana Clara disse que tá. Então, quando o isolante diminui a condução? Isso. Perfeito. Então, é assim que a gente vai dizer então, ok? O condutor é aquele cara que permite a condução, o isolante ele diminui isso ao extremo. A gente não tem um condutor 100%, ok? Até mesmo supercondutores têm uma certa perda energética, a gente vai falar isso mais na frente, mas também não tem um isolante 100%, que não permite a passagem nenhuma de eletricidade. E veremos ainda na frente que é possível transformar um isolante em condutor. Legal, daqui a pouco a gente vai chegar nesse assunto aí. Mas a diferença que permite a condução e a má condução está onde? Agora, estruturalmente falando. Material? O que tem nesse material que difere o que conduz o metal da borracha? Vamos ser direto, né? Classificação dos condutores, metais, todos. Classificação dos isolantes, polímeros, vidros, no geral. Bom, quando fala polímero, a gente já fala de tinta, de borracha, de madeira, de um monte de coisa, né? Então, essa é a ideia. Fala para mim, o que difere estruturalmente falando o condutor do isolante? Amo ver vocês pensando, com a câmera aberta. Bonitinho demais. A galera vai lá, vai cá, vai colar. Maria Rita, perguntei o que difere estruturalmente o material, o metal da borracha, o que conduz daquele que não conduz. O que faz o metal conduzir? O metal solta o elétron fácil e o coisa não. Não é que solta, mas tipo assim, ele. Como que eu vou explicar? Não sei agora. Maria Rita mandou aqui as ligações do material. Faz sentido, mas não é bem a resposta que eu queria. Vou explicar. Estou vendo que tipo metal é ligação metálica, que permite.
né, tem a capacidade de condutividade elétrica. E tudo isso que vocês estão falando, que eu estou lendo aqui, é pura verdade. E isso só permite porque na ligação metálica eu tenho a presença de elétrons livres. Mó nada a ver, né? Elétrons pássaros. Elétrons livres, ok? O que diferencia é a quantidade de elétrons livres. Dessa forma, eu entendo que o metal, o material condutor, tem elétrons livres. Já a borracha, os polímeros, os materiais isolantes, tem carga elétrica também. Mas essa carga elétrica não está na superfície externa do material. Legal, né? Se esse cara aqui é um pincel de metal, na sua superfície externa está repleta de elétrons livres que aumentam a condução de energia. Aí você já aprendeu, né? Desde o segundo ano, o porquê que o metal, por exemplo, é excelente condutor de calor. E quanto mais elétrons livres o metal tem, maior é a sua condutância ou a condutividade, conforme já foi colocado aqui pelo Pedro Moraes. Então perceba, enquanto o metal tem na sua camada externa elétrons livres e por isso a facilidade de transporte de energia, tanto elétrica quanto térmica, o isolante tem dentro de si a sua carga elétrica. Na presença de dipolos. Você já deve ter visto esse desenho aqui, ó, em química, talvez, sei lá. Esse é o dipolo, talvez você conheça lá das ligações de polo induzido, dipolo invertido, dipolo por cima, dipolo por baixo. Isso é o dipolo, nada mais é do que a carga elétrica presa. Se eu rompo isso aqui, né, eu tenho íons, não é isso? Que já é a minha carga elétrica solta. Então, essa é a grande diferença, né, de uma solução iônica para uma solução não iônica. Se isso aqui tivesse separado, por exemplo, eu tenho cargas livres. Se isso aqui estiver junto, eu tenho dipolos. Essa é a ideia. Simon, é possível eletrizar um isolante? Claro que é. E é esse o processo que a gente vai começar a falar a partir de agora. Então, grave, a diferença básica entre o condutor e o isolante. No condutor, presença de elétrons livres na sua camada externa. Isolante, presença dos dipolos dentro dele, internamente. E é isso que a gente vai precisar para entender os 4 processos de eletrização que a gente tem para ver pela frente. E o primeiro processo de eletrização é chamado de atrito. E esse é um processo que é mais, como eu digo, um processo mais eficaz? Mais eficaz, ok? Muito bem. É um processo eficaz nos isolantes. Tudo bem? Pedir um favor para você que está copiando. Eu vou puxar aqui, mas eu vou apagar, tá? Bota entre parênteses ou puxa uma setinha. A palavra isolante significa também dielétrico, ok? Material isolante, material dielétrico, é a mesma coisa. Estou falando isso porque esse é um termo muito comum na prova do PISM-3 e do Enem, tá bom? Muito comum mesmo. Então, materiais isolantes é o mesmo que dielétricos. E tem tudo a ver com os dipolos, né, que tem dentro do nosso material isolante. Então, puxa a setinha e escreva dielétricos. Conforme diz, apaguei. Não, apaguei. Tá aí. Ok? É eficaz nos isolantes. Por quê? Vou explicar para você. Amadão, imagina, eu tenho aqui, ó, uma régua. Perfeito? E essa régua é feita de um material que eu vou chamar de material A. Top? E aqui do lado eu tenho um pano. E esse pano, aí por favor, né, régua de plástico, régua de metal, régua do que for, né, do tipo de plástico que for, mas é de um material chamado A. E aqui um pano, pode ser seda, malha, enfim, qualquer coisa, mas feita de um material
que eu vou chamar de material B. Inicialmente, tanto a régua quanto o pano, e a gente já sabe disso, está no seu estado de equilíbrio, né? Então, para cada mais tem um menos, a gente vem aqui e desenha só para você identificar a configuração do equilíbrio, tá bom? Para cada carga positiva, uma carga negativa. E essa simbologia aqui dentro é só para identificar que está equilibrada, não está eletrizada. A mesma coisa vai acontecer para o nosso pano, ok? Tá aí. O que a gente vai fazer, ó padrinho? A gente vai pegar o pano e esfregar na régua. Afinal de contas, como o próprio nome diz, o processo de eletrização por atrito acontece quando você atrita dois materiais diferentes. Simon, o que acontece quando eu atrito dois materiais diferentes? A ciência nos mostra que toda vez que você esfrega um material no outro, você irá torná-los excitados. Por que, Simon, excitados? Porque um sempre vai ter a tendência de dar e o outro a tendência de receber. O quê? Elétrons. Então significa que esses dois materiais A e B, quando atritados, um tem maior tendência de doar elétrons do que o outro? Sim, senhor. Qual deles tem maior tendência de doar elétrons? Bom, eu não sei, ok? Não tem como eu decorar isso. Então alguém vai ter que dizer isso no enunciado para você. Mas já entenda, no momento em que você esfregar um no outro, elétrons irão de um para o outro. E nesse momento que os elétrons passarem de um corpo para o outro, haverá transferência eletrônica. E aí conta para mim o que acontece se, por exemplo, na hora do atrito, o material B ceder elétrons. Conta para mim. Conta para mim aí o que acontece se o material B, por acaso, doar 2 elétrons ao passar de um lado para o outro. Os 2 prótons vai pro B. Ou não? Não, pô, viajei. Respira porque tá de tarde, é normal. Eu Vai tava lá. dormindo, Simon, Eu desculpa. imagino. Então acorda aí. Fala para mim, o que acontece no momento que o material B doar 2 elétrons para o material A? O B vai eletrizar. Os 2 vão eletrizar. Muito bem, era isso que eu esperava de ti. Os dois ficarão eletrizados, porém o A recebe 2 elétrons, fica eletrizado negativamente. E o B, que perdeu 2 elétrons, fica eletrizado positivamente. Ficou claro para você ou não? Então, no final do processo chamado atrito, vamos botar aqui a setinha, o que nós temos no final? Ambos ficam eletrizados. E como que é isso, Simon? Cargas iguais de mesmo sinal ou sinal contrário? Contrário, não? De sinais contrários. Muito bem. Explica para mim o porquê mesma carga? Porque um vai ficar eletrizado 2 elétrons a mais, 3,2 vezes 10 a menos 19, e o outro também. Beleza. Porque... Só que um com 2 elétrons a mais e o outro com 2 elétrons a menos, né? Ou seja, 2 prótons a mais, é isso? Isso. Legal. Então, no final do processo, eu terei um com carga menos que dá para calcular aqui, e outro com carga mais que. Essa é a ideia. Ô Simon, só isso que eu preciso saber do atrito? Quase. Então, ao atritar 2 corpos diferentes, um vai doar elétrons para o outro, e no final do processo nós temos cargas iguais de sinais contrários. Aonde eu percebo isso, Simon? No dia a dia, ok? Você está andando no meio da rua, está atritando com a camada de ar que existe, e nesse momento você vai se carregando. Aí você fica carregado, cheio da eletricidade estática. Chega na sua casa, encosta na maçaneta de metal. O
que conduz, e toda a carga do seu corpo vai querer ser conduzida para ela. E aí, naquele momento, choque elétrico. Você sente na ponta dos seus dedos o choque elétrico. Caminhões que transportam elementos eletrônicos, né, dispositivos eletrônicos, geralmente vão usar ou uma correntinha pendurada ou aquele chicote para trás. Enquanto o caminhão está se movendo e todo cheio de carga elétrica, né, ele vai se movimentando, vai atritando com o ar e vai se carregando, a correntinha ali no chão batendo no asfalto, ela se comporta como o que nós chamamos de um fio terra. Então, toda a carga eletrostática que está ali vai se conduzindo para o chão, para que não fique carregado eletrostaticamente e cause algum problema, alguma pane elétrica nos equipamentos que ele está levando, que ele mesmo está carregando. Então, algumas explicações. As meninas no dia a dia também sofrem, principalmente no dia muito seco, grave, né? Dia muito seco, dia carregado de carga elétrica. Dias úmidos, menos cargas elétricas. O que acontece com o cabelo da gente no dia muito seco, muito carregado de carga elétrica? Sobe. Porque enquanto eu me movimento para um lado e para o outro, eu fico carregado. Eu eletrizo o ar e me eletrizo também. Mas como o meu cabelo está eletrizado com uma carga só, os fios vão se repelir. E a ideia do frizz aparecer à vontade, não é isso? Um processo que a gente faz para selar, para cuidar do fio, para abaixar esse volume e evitar isso aí, é o selante, a selagem aí que a mulherada faz, que tende a diminuir esses processos eletrônicos, né, ou de eletrização sobre os cabelos de vocês. Então, são N exemplos que a gente tem da eletrização. Porém, uma coisa importante para o vestibular é saber quem vai doar e quem vai receber elétrons. E aí, quem mostra isso é uma série bonitinha, chamada série triboelétrica. Professor, o que é a série triboelétrica? É uma série, como o próprio nome diz, né? Série. Uma série de materiais que tendem a ficar positivos ou negativos após o atrito. Então vai ter um negócio assim, ó. Tipo, tá? X, B, Z, A, Y. São materiais, perfeito? Aí do lado dessa série, né, ou em cima ou embaixo, vai estar assim, ó. Mais e menos. Perfeito? Só do vestibular escrever isso aqui para você, por favor, entenda, aqui pode ser plástico, seda, cabelo humano, pele humana, enfim, várias coisas. Só dele colocar isso aqui para você, imediatamente você já fica ligado que quando eu escolher dois materiais para atritar, quem nós escolhemos aqui? Material A e material B. Então a gente vem aqui e marca material B e material A. O que eu vou olhar? Quem está mais perto de mais, quem está mais perto de menos. Olha que coisa simples. Imediatamente eu observo que B, em relação a A, está mais próximo do positivo. Significa que a tendência dele é ficar positivo quando esfregado com A. Então, como A está mais perto do menos, a tendência dele é ficar negativo. Simon, então vou definir sim, tá, Luiara? Já repito para você. Então, a série triboelétrica mostra como os materiais vão estar após a eletrização? Sim. Eu acho que eu já defini, tá? A série triboelétrica mostra como os materiais irão ficar eletrizados após o atrito. É isso. Então, A perto do negativo vai ficar menos, tá aqui, e B perto do positivo vai ficar mais. Isso significa que para o A ficar menos, ele recebeu elétrons de B para ele ficar positivo. Essa Ô, é Simon, a ideia. Fala. você repete fazendo favor o que você falou aí? Que mostra como os elementos vão ficar? Sim, a série triboelétrica mostra como os elementos ou corpos, tá?
elementos irão ficar eletrizados após o atrito. Ah, tá. Obrigada. De nada. Ô, Simon, vai sempre ter essa tabela nas provas, a gente tem que saber mais ou menos cada Não, uma. tem que ter, cara. Tem que ter, tá? Não Beleza. posso cobrar nada de atrito para você, a não ser que eu arrume uma outra forma. No enunciado, coloque algumas dicas, algumas coisas para que você não necessite da série, ok? Mas ninguém tem que saber. Esfregando plástico com seda, o que que dá? Esquenta. É a única coisa que dá para saber, ok? O resto ninguém vai decorar. Ficou claro? Então, a série triboelétrica tem que ser apresentada no exercício para você e no final do atrito, esse é o resultado final. Fala para mim que isso é fácil, gente. Fala para mim. Hein? Fácil, você tá exagerando, né, Simon? Pô, E aí? Manu. Fala que isso é fácil, Brasil. Podemos apagar? Copiou, anotou, rabiscou, passou para frente, printou. Como é que tá a brincadeira aí? Já tirei print já. Ao printão. Ó, ninguém manifestando, eu vou apagar a parada, hein? E foi. Esse é o primeiro processo, eletrização por atrito. Ah, então esfregar dois materiais, ficam eletrizados. Legal. Então dá para excitar esfregando um no outro? Dá demais, ok? É isso que nós acabamos de aprender. Aí, meus amados, só um detalhe. A eficiência desse processo no isolante é justamente porque se você fizer isso com metal, a eletricidade tende a vazar dele. Imagina, pega uma régua de metal, segura na sua mão e esfrega com um pano. A régua vai ficar eletrizada, mas você está segurando a régua. Então, tanto você vai neutralizá-la, porque você segurando ela, ela vai trocar carga com você. Né? Então, é um processo que no isolante, no condutor, perdão, não tende a acontecer com eficácia, não. Agora, no isolante, fica ligado também, tá? Como ele é um material isolante, é muito interessante você notar que dá para eletrizar esse quadro de madeira aqui? Dá. Ele é isolante, mas dá. Inclusive, se você pegar um fio de alta tensão e encostar aqui, ó, e dar uma descarga elétrica aqui onde eu desenhei essa bola, exatamente nesse ponto aqui, eu vou eletrizar esse ponto. Por que a descarga que eu jogo aqui não vem parar aqui em cima? Porque o quadro é de madeira. E madeira é isolante ou condutor? Isolante. Isolante. Então você pode encostar o fio de alta tensão aqui e pedir o seu colega, mais colega de todos, para botar a mão aqui, ok? Que ele provavelmente estará seguro. Perfeito? Agora, se eu resolvo fazer isso num procedimento de metal, num quadro de metal, na hora que eu encostar o fio de alta tensão aqui e pedir o meu colega, mais colega de todos, para tocar a mão ali, pode dar óbito. Não é assim que funciona? Então, pode dar ruim. Essa é a ideia. Então, entenda, na hora que eu estou esfregando as coisas, né, fazendo experiências de eletricidade, o atrito só rola carga elétrica no ponto atritado. Peguei um pincel aqui, estou esfregando esse lado vai ficar eletrizado. Esse lado não fica. Entendeu? Entendeu? Quer eletrizar o pincel inteiro? Tem que pegar o pano e esfregar o pincel inteiro. Só a ponta eletriza. Ficou claro isso? Tenho que falar, senão depois eu esqueço. Processo A, atrito. Processo B, contato. E o que seria o processo de contato, hein, moçada? O que seria? O processo de atrito é esfregando. E o de contato? Não sei, Simon, acho que encostando, será? Faz todo sentido, né? Encostando. Agora, dá para você excitar encostando um corpo no outro? Dá. Com uma condição. Que pelo menos um dos dois já esteja excitado. Um dos dois já tem que estar eletrizado, ok? Se eu tiver dois corpos neutros e encostar um no outro, nada acontece. Mas dois corpos,
um eletrizado encostar num corpo neutro, aí haverá a tendência de equilíbrio. E é assim que vai funcionar a eletrização por contato. Essa já é eficaz no metal. Exemplo que eu acabei de citar aqui. Pega um cabo de alta tensão, encosta no quadro de metal. O que acontece com a descarga elétrica? Vai tomar todo o quadro. Então eu não preciso ficar encostando em todos os pontos. Encosto só aqui e pronto. Eletrizou o quadro inteiro. Então, a eletrização por contato vai ser eficaz nos metais. Ah, legal. Muito legal. E aí eu tenho dois tipos de eletrização por metais, né, e por contato. O primeiro deles é metais idênticos. Vamos nessa? De tamanhos idênticos. Então, a primeira consideração que eu vou colocar para você aqui, ó, considere duas esferas idênticas. Ah, tá. Idênticas, ok? Rapaz, a aula voa, hein, filho? Pelo amor de Deus. Pronto. Esta e esta. Tenta fazer idêntico aí, por favor, tá? Tenta fazer idêntico. Por please. Esfera A e esfera B. A esfera A está eletrizada negativamente. Qual é a carga de A, Simon? A é menos 10 microcoulomb. Alguém sabe quanto vale o micro? Esse silêncio é? Ah, Maria Rita colocou aqui 10 elevado a menos 6, Simon. Legal. Micro é potência de 10. Lembra? Milimicro, nanopico. 10 a menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. A gente vai falando isso para você e anotar aqui em breve, ok? Aguenta lá. Eu vou pegar uma esfera A negativa e encostar numa esfera de mesmo tamanho B neutra, ok? E no momento em que eu encosto uma na outra, olha que massa, acontece o casamento. Antes, a esfera A e a esfera B estavam livres, solteiras no mundo, né? Curtindo a vida doidado. Mas quando eu toquei uma na outra, elas vão se casar. E o que acontece no casamento, ou pelo menos é para acontecer? Os dois se comportam como um. Nesse momento, olha que bonitinho, nesse momento, elas se comportam como apenas um corpo. E o que esse um corpo vai buscar? O equilíbrio. E do jeito que está aqui, não tem nada equilibrado. Afinal de contas, a A está negativa e a B está neutra. Isso é um desequilíbrio. E para acontecer equilíbrio, vai ter que rolar uma transferência de quê? Elétron. Elétron. Sempre elétron, tá? Sempre elétron. Transferência de elétrons. De quem para quem? Do A pro B. Por quê? Porque Ele tá mais eletrizado? o A. É o que muita gente diz, porque está mais eletrizado. Mas não é a resposta. É Por porque que é de A para B? os elétrons querem ficar mais longe possível do outro, né? Nossa. Não. Faz sentido, mas não. A poderia estar positivo. E B, neutro. Faz sentido. Que ele quer se equilibrar, sei lá. Que ele se comum. Você falou que ele coisa comum. Atração pelo neutro, não? Não. Por que vai de A para B? Por que A está negativo? Rapidinho. Eles são idênticos, corpos idênticos, mas cada um veio de uma vida diferente, né? O B está neutro, equilibrado, de boa. Por que o A chegou ali negativo? O que aconteceu com ele antes do casamento, para ele chegar aqui negativo? Ele ganhou 2 elétrons. Tá certo isso? Ganhou elétrons, né? Eu não sei se 2, 3, Ah, é 15, porque eu tô pensando ganhou no 2, elétrons. mas... Então imagina, dois corpos idênticos. Era para A e para B ter a mesma quantidade de prótons e elétrons, mas por algum motivo o A tem elétrons a mais. Quando eu encostar ele no B, o que ele vai fazer com os elétrons? O que ele vai fazer com os elétrons?
Vai dar os elétrons. Ele vai doar um pouquinho, ok? Ele não vai doar todos, porque senão desequilibra também. Aí o B fica negativo e ele fica neutro. Mas ele vai doar um pouquinho porque ele tem a mais, entende isso? Imagina que esses caras tenham 10 prótons e 10 elétrons, mas o A chegou aqui com 20 elétrons. Então ele está com mais elétrons. O que ele faz então? Transfere elétrons para quem tem menos. Ah, por isso então, ele pulou a cerca. Por isso então que se o A fosse positivo e o B fosse neutro, a ideia seria o B doar elétrons para A? Sim, porque se o A chegou no casamento positivo, é porque está faltando elétrons. Sempre, anota isso aí, o transporte de elétrons acontece de quem tem mais para quem tem menos. Não é de quem está eletrizado, não. Muita gente pensa nisso. Por isso que quando eu vou no testinho, eu sempre dou esse exemplo. Aí no testinho eu coloco o A positivo. Aí o que o aluno faz? Puxa a setinha de A para B. É porque o A está eletrizado, então é ele que doa. Quem doa elétrons é quem tem mais para doar. Quem tem menos não pode. Então o A está doando elétrons, mas não vai doar tudo, não. Vai doar bocado, até atingir o equilíbrio. Você concorda comigo que à medida que o A vai doando elétrons, o B vai ficando negativo? Todo mundo Sim, concorda? sim. E à medida que o A vai doando elétrons, ele não vai ficando menos negativo do que está? Uhum. Então é como se tivesse assim, ó, menos 10 e 0, depois menos 9, menos 1, menos 8, menos 2, menos 7, menos 3, menos 6, menos 4, menos 5, menos 5. Opa, parou! Atingiu-se o equilíbrio eletrostático. Então a eletrização por contato não acontece a vida inteira, ela acontece até que se atinja o equilíbrio eletrostático. E quando que vai acontecer o equilíbrio eletrostático? Vão puxar a seta e vão escrever após o contato. O que nós temos? Esfera A, ou esfera B, ou ambas negativas. Muito bem, Simon. Qual é a carga final de A? Fala aí para mim. Seria menos 5 também. E a de B? Também mesma coisa. Muito bem. Estou botando linha só para diferenciar carga inicial de final. Então, Q inicial e Q linha. Q final, né? Tipo quantidade de movimento que vocês viram lá no primeiro ano. Menos 5 para cada uma. Que é um princípio muito legal que está acontecendo aqui, o princípio da conservação da carga elétrica, que diz que o somatório de cargas que você tem no início tem que ser igual ao somatório de cargas que você tem no final. E aí, olha que legal, no começo eu tenho menos 10 e 0. No final eu tenho que ter quanto? Menos 10 também. E eu tenho, se você juntar menos 5 com menos 5, dá menos 10. Exatamente o princípio lá de cima. Simon, o que eu preciso saber, então, da eletrização por contato? Bom, que no final da eletrização por contato, os corpos terão cargas iguais e sinais iguais. Ah, tá. E o que mais que eu preciso saber? De onde para onde é a transferência de elétrons, tá? Eu tô te falando, eu tô te dando a dica, tá, meu irmão? Isso aqui tem que ser cobrado. Então, sempre, não é só o resultado final, mas também de onde para onde se dá a transferência de elétrons. Muito importante esse babado aqui pra gente. Filé? Muito importante isso. Saber de onde para onde se dá, você já anotou de quem tem mais para quem tem menos, e saber o resultado final. Porém, temos um asterisco. Qual é o asterisco? Isso aqui só é verdade porque essas esferas são idênticas. Você sabe muito bem que se uma esfera for maior do que a outra, a maior tem a tendência de acumular mais carga que a menor. Por isso a gente vai ter que fazer uma proporção, uma equação, mas isso é assunto para a próxima aula. Por enquanto, para cargas iguais, é muito fácil. Quer o meu resumo? Soma tudo e divide pelo número de bolinhas. Soma tudo, menos 10 mais 0, menos 10. Divide por 2, menos 5.
Esse é o resultado. A carga final após o contato sempre será soma tudo no início e divide pelo número de corpos. Deixa de anotar isso. Soma tudo e divide pelo número de corpos. Por que número de corpos? Porque eu estou brincando só de 2 bolinhas, né? E se eu botar 5 bolinhas? Você também vai ter que fazer essa questão. A única coisa que a gente não pede na física é de onde para onde se dá a transferência de elétrons quando a gente tem mais de 2 esferas. Vou me afastar para você tirar um print, porque a qualquer minuto está caindo aí. Conseguiu dar o printão aí? Não deixe de fazer a tarefa, tá? Que vocês irão receber para conseguir fixar esse conteúdo até o momento. Não deixe de fazer. Qualquer dúvida, estou no Zap. Manda mensagem para mim. Liga para mim. Faz um DDD para mim.